Ok, começando a gravação, retomando a aula, então, de 26 de outubro, aula de PJ2. Aqui, no caso, eu preciso fazer, em continuação que a gente estava vendo anteriormente, uma separação, está passando carro, tá? Uma separação clara entre o que acontece nas camadas inferiores e nas camadas médias. Eu sempre vou falar camadas inferiores a tudo que se refere à rede local, camada de enlace e física, alguém que controla a camada física. Camadas médias, que tem a ver com o sistema operacional, que é a de rede e de transporte, e camadas superiores, né, no caso, a aplicação de fato. E aí tem várias formas de a gente fazer essa conexão. Se eu estou falando de IPv4, especificamente, eu vou ter um endereço físico, que eu vou ter um endereço MAC, e eu vou ter um ou mais endereços IP, tá? IP, etc. No caso do IPv4, essa tradução, ela se faz através de um protocolo chamado ARP. ARP é alguém que faz o serviço de traduzir entre um endereço físico, um endereço lógico, com um endereço lógico. No caso, um endereço MAC com endereço IP. Isso falando no mundo IPv4. Dessa forma, eu consigo achar qual é o equivalente. Então, se eu tenho uma placa de rede que eu quero saber qual é o seu IP, eu uso o ARP ou eu uso o seu reverso. Então, quando eu tenho um endereço IP e quero saber eu tenho endereço IP e quero saber qual é o MAC, eu vou fazer o ARP. Quando eu tenho MAC e quero saber qual é o IP, eu vou usar o seu reverso, que é o RARP. E aí que eu vou fazer já a associação com os comandos que vocês estão vendo. Então, vocês viram já o comando ifconfig e muito provavelmente vocês vão ver também o comando ARP. O ARP-A, né? Mas só o ARP. O comando ARP aqui só para a gente fazer uma transposição. Porque daí ele pode mostrar para vocês essa base local, porque essa informação é uma informação dinâmica. Aqui nós temos que fazer um segundo parênteses na aula. Essas redes, pessoas, que a gente está falando de redes locais, que a gente usa popularmente, elas são da grande família I3E802, que usa MAC, etc. Então, esse mundo aqui, é muito normal a gente usar a família I3E802. Com as suas pequenas variações, 802.3 é quase igual ao Ethernet, 802.11 é Wi-Fi, 802.15.4 é Bluetooth. Então, eu posso navegar usando o Bluetooth, por exemplo, que é uma coisa que a gente nunca para pensar. Eu posso, então, usar Bluetooth para botar uma pilha IP e navegar por Bluetooth. E várias outras questões, tá? Mas todos eles têm a mesma lógica. Então, é normal eu ter, por exemplo, quando a gente fala de ponto de acesso, pessoas, eu estou falando de um dispositivo de nível de enlace, que ele faz a comunicação entre um mundo cabeado e um mundo por meio guiado e um mundo por meio não guiado. Ou seja, quando eu espeto alguém nessa interface de rede aqui, ele vai conectar por meio guiado. Nossa, estou parecendo... Ah, meu Deus do céu, a gente vai ficando... Nerd é uma tristeza, né? Eu botei isso aqui e me lembrei do novo filme do Mad Max. Vocês já viram o novo filme do Mad Max? Não, professor, não deixa passar uma, né, cara? Eu nunca consegui pensar coisas normais, mas assim, lembra que no começo, eu não lembro o nome do cara que ele tá passando lá, é mesmo assim. Então, eu tenho esse mundo por meio guiado e eu tenho esse mundo por meio não guiado. Então, ele vai fazer essa comunicação. Então, ele processa como um dispositivo de camada de enlace. Então, essas caixinhas chinesas maravilhosas que fazem milhões de coisas, gente, isso aqui faz muita coisa. Ele é um ponto de acesso, porque ele faz a ponte ao nível de enlace, com o mesmo MAC, significa que um computador vai conversar com alguém que está no Wi-Fi, na mesma rede local. Porém, ele tem a rede interna e a rede externa. Então, ele é um roteador, que é a camada de rede. Mas, se eu botar um equipamento aqui e um outro equipamento aqui e desativar as interfaces, né, eu posso desativar elas e usar apenas a parte cabeada, ele vai ser um switch. Então, pessoas, explicar esse equipamento hoje é muito mais difícil do que era antigamente.
Porque antigamente a gente tinha um equipamento que só fazia switch, a gente tinha um que só fazia ponto de acesso, a gente tinha um que só fazia roteamento. Hoje não, a gente tem isso aqui. Então, isso aqui, didaticamente, é muito complexo. Para a gente poder explicar tudo que ele faz e separar ele em pedaços e encaixar ele nas explicações. Mas, de qualquer forma, esse é o tipo de carinha que a gente vai usar, tá? Muito provavelmente, se não tiver ela no ISC, eu vou levar essa aqui para a gente usar. Gente, TP-Link não vai fazendo propaganda, é muito bom. Várias outras marcas, mas vamos ficar atento. E quem está vindo pesado no mercado doméstico é TP-Link e quem está massacrando é a Huawei. A Huawei, gente, tá dando show. Voltando. Então, pessoal, se eu tenho o endereço IPv4 e eu quero saber o MAC, porque lembra, a comunicação dentro da rede local é de MAC para MAC. O meu computador, quando ele quer falar com o meu celular dentro da rede local, eles têm um IP de um quer falar com o outro, só que ele pergunta para a rede, ele vai fazer um broadcast. Broadcast. Broadcast é uma pergunta para todos os equipamentos da rede, quem tem tal IP ou quem tem determinado ARP, determinado MAC. E aí ele monta a sua tabela ARP, que vocês podem ver com o comando ARP. Ou, para quem quiser, ifconfig-a, e ARP-a, N. O N é só para não ficar tentando traduzir os números, só para mostrar número e pronto, né? Uma resposta totalmente numérica. E aí ele vai fazer esse tipo de solução. Isso é diferente do nosso mundo do IPv6. Que feio. Onde eu também posso ter um endereço IP e aqui eu vou ter um endereço MAC. E não temos o ARP. Isso não acontece. O que acontece o tempo todo é que os dispositivos, o tempo todo, ficam fazendo anúncios. Isso se chama, eu ia dizer, Network NDP. Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu, peraí que me fugiu. Ah, não, peraí. Só um pouquinho, pessoas. NDP, tá certo? Neighbor Discovery. Ah, claro. Nossa, que susto. Neighbor Discovery Protocol. É procura de vizinhança. Então, a ideia é que o IPv6 automaticamente, periodicamente, já fica avisando, ó, eu sou tal MAC, ó, eu sou tal IP, tá? Se tu precisar, já estou aqui. Então, tu não precisa ficar perguntando quem é quem. Seria o equivalente, vamos imaginar, você chega numa feira, vocês querem saber quem vende frutas, por exemplo. Daí tu tem que sair perguntando, quem vende, quem vende? E quando alguém estiver oferecendo, a pessoa vai lá e te diz, ó, sou eu que estou vendendo. Aqui não, aqui é o tempo todo mundo se anunciando. Claro, a gente pode imaginar que todo mundo falar ao mesmo tempo pode ser um problema. Aí entra parte do protocolo para que ele faça isso com uma certa regularidade, não tão rápido. Então, assim, daqui a um minuto alguém fala, ó, eu vendo carne. Coitado, não vai vender nada. O outro vai dizer, eu vendo fruta. O outro vai dizer, eu vendo não sei o quê, vendo não sei o quê. E esse anúncio é um anúncio periódico. Então, por isso que o IPv6, dessa forma, ele tem o que se chama de um aprendizado mais lento, só que mais consistente. Porque o tempo todo tu fica fazendo esse anúncio. Até porque eu senti essas associações, pessoas, elas não são associações permanentes. A própria Mirella fez o teste agora de que o MAC fica trocando. Então, significa que o IP, na verdade, tu não vai comprar um IP, tu não vai pegar um IP, tu vai pegar emprestado um IP por um período de tempo. Então, se o teu IP é temporário, esta vinculação também tem que ser temporária. Né? Eu não vou pegar o IP, eu sou NeoRAID, né? Meu provedor é NeoRAID. Não é meu IP por toda a eternidade. Então, eu tenho que pegar um IP e ele vai me emprestar por um prazo de tempo, 2 horas, 4 horas, um dia, o que seja. E aí, então, esse vínculo também normalmente acontece aqui por volta de 5 minutos e aqui acontece de 30 a 3 minutos, 30 segundos a 3 minutos. Então, são tempos baixos o suficiente, então é só uma questão de aprendizado. Quando a gente fala de aprendizado, é o tempo de propagação, de eles fazerem esses anúncios, tá? Já esse comando aqui é mais fácil ver dessa forma. IP
Neighbor, que é neighbor, é vizinho em inglês, tá? Então, se você quiser saber, ou para quem quiser, tu pode simplesmente colocar IPN. E aí tu vai ver quais são os teus vizinhos. Seja por um anunciado, por um anúncio ou por demanda. Então, tanto faz os dois cenários. Mas só para entender que é possível trabalhar com os dois. Embora, pessoas, à medida que eu fui trabalhando com o IPv6, cada vez mais eu vou entendendo por que essas coisas são feitas. Quando tu vê em funcionamento IPv6, só para você ter uma ideia, é o tipo de coisa que falando não vai dar o devido tom. A gente, quando recebeu, do caso lá da reitoria, a gente recebeu uma faixa de endereço IPv6. Então, a gente tinha que configurar todos os servidores, todas as estações de trabalho, todos os Wi-Fi, tudo, botar tudo IPv6. A gente imagina que ia dar muito trabalho. Imagina, a gente estava trabalhando com IPv4, ia migrar, não era migrar, na verdade a gente ia botar pilha dupla, os dois endereços trabalhando em paralelo. A gente demorou 2 ou 3 meses planejando. Essa máquina vai ter IP tal, que vai ter IP tal, que vem a rota tal, que não sei o que, o DNS, não sei o que. Tu escreve SJ do BR, ele vai ter IPv6, vai ter IPv4, tarará, 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 tá? A gente ficou mais ou menos uma semana configurando os equipamentos. Não aplicamos nada. A gente só botou, abriu o arquivo e escrevia. Quando for para ativar, ele vai começar a aparecer isso. Quando for não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a gente tinha em torno de uns 50, 60 servidores, máquinas, que a gente foi lá, abriu o arquivo de configuração e mexeu um por um. Mas a gente já tinha um molde. Então, assim, é o IP1, IP2, IP3. Então, a gente só fez um molde bem feito e foi replicando. Então, os servidores, 2, 3 horas aplicando, só mexendo nos arquivos. Não aplicamos nada. E vai mexendo, vai mexendo. Nos equipamentos de rede, não tinha como a gente fazer isso. Então, a gente só escreveu o código, né, o código de programação, e deixou no arquivo um bloquinho de notas lá parado, e quando fosse o caso. Então, a gente estava só se preparando. E aí, o que vem a parte curiosa. Nos servidores, que é IP fixo, a gente fez um por um. Ok. Nos roteadores, que é IP fixo, a gente fez um por um. Ok? Porque, claro, porque eles eram, digamos, os controladores de tráfego. Então, eles tinham que estar com a rede, rota, tudo preparado para quando for ativar. Já as estações de trabalho, que eram mais de 400, e os dispositivos de Wi-Fi, os alunos, os professores e tais, né, os técnicos administrativos, girava também na faixa de 400. Então, tudo era próximo de 900 máquinas, 900 configurações. A gente configurou perto de 100, né, switches, roteadores, servidores, etc. E a gente não fez nada para estações de trabalho e celulares. Isso por causa do IPv6. Quando a gente aplicou pessoas, que é entrar no computador e aplicar o IPv6, vai lá no servidor aplica, o servidor aplica. Quando a gente aplicou nos roteadores, os roteadores passaram a se anunciar como roteadores. E aí o roteador fala para a estação de trabalho, olha só, eu sou o roteador, esse é o meu IP, esse é o meu MAC, esse é o endereço da rede, esse é o servidor DNS, aqui está toda a configuração, e aí a estação de trabalho no IPv6 ela faz autoconfiguração. Tá? O IPv6 tem uma coisa que se chama Service Less Address Auto Configuration, SLAC. Contando parece piada, parece mentira ou parece história de pescador. Em 10 minutos, o IPv6 estava no ar. Tá? 2 a 3 meses de planejamento, uma semana preparando o cenário, né? A gente pegava um outro computador, botava o IP ali, mas, gente, tempo de propagação. Botou no roteador, ele propagou para todo mundo da vizinhança, em 10 minutos a gente tinha IPv6. A partir desse ponto, que para mim foi o ponto, o ponto de inflexão, onde eu comecei a querer entender melhor o IPv6 e para saber o que ele é capaz de fazer. Isso é uma coisa, gente, que é uma coisa incrível. Voltando, eu tinha esse carinha, mas é um carinha equivalente, tá? A NeoRede, tá? NeoRede é um provedor que está crescendo bastante, inclusive ele era pequeno há pouco tempo, ele cresceu bastante.
E uma coisa que eu queria é ter IPv6, porque eu dou aula de IPv6, então eu queria em casa poder dizer que eu tenho IPv6, meu IPv6 é esse. Então, meus experimentos para as aulas, eu queria poder testar. Caso eu não possa, eu tenho que ir lá, conectar numa máquina do IFSC e fazer de lá. Só que não é a mesma coisa. Eu queria dizer, ó, eu tenho a minha rede, testa aí na tua casa, vocês vão ver que acontece tal coisa, etc. E eu fui simplesmente paciência, eu tinha um outro provedor antes, acho que o Jefferson deve lembrar, porque era Vivo Fibra, não funcionou direito comigo, não sei o que aconteceu, mas não funcionou, não foi legal, oscilava muito o serviço, caía demais, enfim, não foi legal. Mas a Vivo Fibra tinha IPv6, que era uma coisa que eu estava precisando, e aí do nada, na rede, um dia eu parei, olhei, aí eu fui no site, meu IP, deixa eu ver se foi exatamente esse, meu IP. Só um pouquinho, pessoas, por favor. Não foi esse. Eu acho que foi no ipv6.br. ipv6.br. Deixa eu passar o link aqui para vocês, se vocês quiserem. Ou o teste IPv6, mas na verdade, só para contar como é que foi no meu caso, minha experiência, né? Eu vim para cá, fui no site do ipv6.br para saber sobre IPv6, não sei o quê. E ao clicar no link, ele abriu a página do IPv6 num cantinho, mais ou menos, quando tu abre a página, tem um cantinho bem embaixo à direita, e ele mostra se tu conecta para o IPv4, se conecta para o IPv6 e deu certo. E para mim deu tudo certo, apareceu uma carinha ali, verdinha, feliz, e aí chamou a atenção. Eu, em algum momento, que eu não tenho a menor ideia quando, eu passei a ter também um endereço IPv6 nas máquinas aqui da ponta, né, as máquinas terminais, que o meu provedor me forneceu. Quando ele fez isso? Não sei. Tá? Não teve nenhum notificado oficial, né, para os clientes, nada, eu simplesmente passei a usar. E aí sim, pessoas, eu comecei a me interessar mais, principalmente por esse carinha, porque muitas coisas ele faz através de anúncios. Anúncio através da rede. E esse anúncio é muito usando o que se chama multicast. Tá? Então, o multicast, múltiplos, né? E cast de aviso, informe, divulgação, propagação. E aí, então, o Slack, o MDP, ele também usa. Ele vai fazendo essa notificação usando endereços específicos. A ideia do multicast é que eu possa avisar apenas alguns. Só que se eu falar um endereço que todo mundo vai reconhecer, seria o equivalente ao nosso antigo broadcast, no broad para todos. E aí, então, sempre a rede vai fazendo isso. Outra coisa que vai acontecer muito para quem trabalha mais com rede local, depende do cenário, impressoras em rede. Tu vai ligar a impressora, tu simplesmente não vai fazer nada, vai esperar. E várias impressoras em rede, elas fazem um anúncio usando multicast, porque elas pegam o IP e depois elas fazem um anúncio. Então, eu só quero fazer uma ponte para mostrar que as redes hoje, mesmo as redes locais, elas conseguem fazer muita coisa automática. Se eu pegar o multicast e combinar com um carinha chamado MDNS, que é multicast, esse multicast aqui, DNS, a rede, a máquina, o equipamento, vai se dar também um nome, que normalmente é o domínio ponto local. Volta um pouco no tempo. Eu tenho uma impressora em rede, que é uma impressora Wi-Fi, e essa impressora é uma impressora da Epson, bem normalzinha, aquelas impressoras assim, só de toner e tal, não sei o quê. De toner não, de tinta, né? Tinta mesmo, alguns tubinhos maiores. E ela é Wi-Fi, então eu simplesmente peguei ela de um lugar, levei para outro lugar, botei na mesa, mas eu estava preocupado que ela não fosse aparecer na rede, daí não foi a rede, etc. Enfim, eu reconfigurei ela, zerei e tal, não sei. E eu botei ela na rede. Pronto. Só que eu não lembrei qual é o IP que eu tinha botado. Eu disse, acho que eu botei automático, né? Pega um IP qualquer. Eu disse, tá, eu ligo a impressora, ela pega um IP qualquer, como é que eu acho essa criatura na rede, né? E aí, qual foi a minha surpresa? Que ela se anunciou como Epson.local. Né? No caso, o modelo da impressora, né? Que é uma 395. Então, estava lá, L395.local. E eu achei a impressora. Só que, assim, toda vez que eu ligo a impressora, eu não sei o IP dela. IPv4, eu não sei. Porque eu não preciso saber. Isso que é o mais importante. No momento em que ela liga,
ela liga no IPv6 e IPv4, mas principalmente no IPv4. Vamos focar mais nesse, que é onde eu quero bater mais hoje a tecla. Ele ligou, entrou no Wi-Fi, né, pegar o access point aqui para ilustrar o cenário. Esse aqui fez um anúncio de que ele é um roteador, de que ele está dizendo em que rede os equipamentos estão conectados, quais são os servidores DNS, ou seja, toda a configuração básica, que são sempre 5 endereços: IP, máscara, rota padrão, endereço broadcast, IPv4 e DNS. No caso do IPv4, do IPv6 é IP, máscara, rota padrão e DNS. 4 endereços para a gente sempre saber. Isso aqui ele fez automático. Como ele fez automático, a impressora se conectou à rede, pegou o IPv6 automático, já estava acessando a internet, tá? Porque ela faz lá o serviço de manutenção, atualização automática, etc. Já fez isso e já começou a fazer um anúncio dizendo, ó, eu sou a impressora L395 ponto local, eu presto esses serviços. Impressão via web, impressão não sei o quê, né, que são serviços, né, que é o SLP, é o IPP, é o HTTP, enfim, ele estava fazendo um anúncio. Então, se alguém quiser, estou prestando o serviço. E, gente, é assim que eu configuro, então, nas máquinas. Eu só digo para ela achar a máquina L395 ponto local. Qual IP? Não, eu não preciso saber. Ok? Então, isso é o tipo de coisa que a gente vê mais nas redes locais. E aí, vários dispositivos vão começar a aparecer. Então, assim, quem trabalha mais com, por exemplo, esse mundo mais de design, de propaganda, etc., vai ver mais impressoras, scanners, dispositivos mais de processamento de imagem. Quem for trabalhar mais com equipamento de segurança, coisa assim, vai achar as câmeras fazendo esse tipo de coisa. Hoje a gente está falando de câmera IP e também vai fazer a mesma coisa. Tu vai ligar a câmera, muito provavelmente até estava vendo, não sei se vocês mexem com alguma coisa, como tem muito aluno fazendo estágio na Intelbras, às vezes a gente faz teste de campo. E eu estava testando, acho que era Amiibo ou outra câmera na Intelbras, que tu só tem que dizer qual é o Wi-Fi, né, qual é a rede Wi-Fi e a senha. Conectou, não faz mais nada. Porque o que ele vai fazer? Ele vai desconectar essa rede e vai esperar alguém anunciar qual é a faixa de endereço. Na hora que anuncia, ele faz a autoconfiguração e já começa a se anunciar dentro da rede. Ó, eu sou a câmera tal. E aí ele pega normalmente o número de série ou o número aleatório que ele grava, etc. E aí tu pode fazer uma autoconfiguração. Ou seja, pessoas, é um tipo de serviço que é muito interessante. Embora não seja a primeira vez que eu tenha visto isso. Vocês vão ver essas expressões, normalmente. Quem é do mundo Windows vai ver um carinha chamado zeroconf. Quem é do mundo Linux vai ver um carinha chamado Avaí ou Avari. E quem é do mundo Apple vai ver um carinha chamado Bonjour. E há mais de 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com manutenção de equipamentos Apple, foi que eu tive essa surpresa. Eu liguei uma impressora homologada, lá oficial, certinha, tudo bonitinha, tá? Não tinha nada demais, era uma impressora Canon, assim, aquelas impressoras grandonas de serviço de reprografia mesmo. Eu liguei ela e tinha um Mac, que eu acho que eu estava na Estácio, eu dava aula na Estácio. Eu só fui lá de curioso, dar uma ajuda e tal. E aí eu liguei a Apple, e aí tu liga. Aí, quando a gente estava fazendo manutenção, o outro técnico falou, não faz nada. Eu disse, tá, mas não tem que configurar? Não tem que configurar nada. O que acontece? Ela liga no IPv4, ela pega o IP da rede, e é DHCP, que é um serviço, etc. Provavelmente vocês vão ver com o Heraldo. Ele pega o IP automático da rede. Se fosse IPv6 também ia acontecer a mesma coisa via SLAC, ou via DHCP para IPv6. Ele começa a se anunciar a impressora, só que essas impressoras, elas anunciam o nome do fabricante, o modelo da impressora, o idioma em que elas falam, o site onde tem que baixar o driver. Esse, para mim, foi a coisa mais impressionante. Eles enviam o site para onde baixar o driver. Então, a estação de trabalho da Apple, ela pegou essas informações,
foi no site, baixou o driver, gente, isso aí foi uma coisa de louco, baixou o driver, instalou o driver, como ela tinha um nome ponto local, já inseriu a impressora na lista de impressoras e deu. A configuração foi literalmente zero. A gente não fez nada. Ela só tinha que estar na mesma rede local. Sério, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Aí teve outras coisas. E, gente, tá tudo dentro do pacote. Se vocês forem ver o que é LDNS, é exatamente essa função que ele oferece, e muito do projeto original era a própria Apple mesmo que formalizou muito isso. Voltando. O que eu quero dizer é que hoje muita coisa acontece automática, inclusive toda essa questão de endereçamento. Pessoas até aqui, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tudo certo? Vocês estão aí, né? Tô cheio de dúvidas, professor, mas tá tranquilo. Fala aí, qualquer dúvida. Sempre tem que lembrar, né? Quando eu faço esses panoramas gerais, o que tem que ficar claro é esse mundo interconectado, que as coisas têm que fazer sentido, sabe? Não existe muita coisa de ponta solta, coisa isso, coisa aquilo. Tu tem que entender que as coisas, elas têm uma ligação entre si. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quando eu estou falando assim de algo, eu traço um panorama geral, eu vou falando de um monte de coisa. Você tem que entender que se tu mexe aqui, provavelmente tu vai afetar aqui, que afeta aqui, vai afetando, entendeu? A parte mais difícil para mim, para trabalhar com redes de computadores, é visão sistêmica. É aquela coisa, tu pega um mapa, joga numa mesa e tu tem que olhar o todo. Eu acho, para mim, a parte mais difícil é a parte mais complexa. Quem vai mexer com redes, operar redes, trabalhar com redes, tem que ter essa capacidade de pegar... Isso é treino, tá, gente? Por favor. Não é assim, nasci, tenho o dom, nossa, eu vou ser super-herói. Não é isso. É ter a capacidade de pegar um mapa, botar na mesa e olhar o sistema. Essa, para mim, é a parte mais divertida da história. Tá? Tanto é, gente, pausa... Não é oficial, já vou chegar no teu caso, tá? Só um pouquinho. Não é oficial, não está no blog oficial do... de novo. Não está no blog oficial do Facebook, eles só disseram que houve uma falha sistêmica na rede deles. Ao que tudo indica, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Ninguém disse se é falha humana, falha mecânica, falha elétrica, não interessa. A rede deles, só para ter uma noção, a rede deles, em algum lugar, o pessoal fala que é Malásia, Estados Unidos, eu não sei o quê, enfim. Em algum momento, a rede deles propagou, anunciou para as outras redes vizinhas, imagina onde é que o Facebook conecta, né? Nos grandes provedores de serviço. Então, eles avisaram os grandes provedores de serviço que, por sua vez, repetiram essa mensagem de que os seus servidores de DNS estavam num lugar quando deviam estar em outro. Então, quando tu ia no site e escrevia facebook.com, eles tinham anunciado o quê? Eles tinham anunciado no lugar errado. Aí o teu navegador vira para o lugar errado. E tu não acha nada. Certo? Aí tu vai lá e não tem nada. E aí o teu navegador fica pensando, como se estivesse olhando, assim, sabe? De costas. O Facebook está de costas para ele. E ele pensando, até que falha. Aí tu vai lá e digita facebook.com. Tu faz a pergunta, eles, facebook.com não sei. Pergunta para esse do DNS. Para quem? Vira de novo e tu tá de costas pro Facebook. E tu faz a pergunta de novo e fica lá batendo cabeça. Isso aconteceu muito, aconteceu nas 5 a 8 horas de queda. Basicamente foi uma propagação de rotas erradas. E aconteceu o que aconteceu. Só que o Facebook, como ele hoje presta serviço, né, de DNS, etc., para Instagram e WhatsApp, né, que foram compradas, gente, aí foi uma falha geral. Foi isso que aconteceu. Muito provável. Beleza? Tudo porque anunciaram errado. O Google deu... Quando eu falei Malásia, é porque o Google Malásia, 2, 3 anos atrás, aconteceu exatamente isso. Eles reconheceram. Foi o anúncio errado de rotas. Então, quando tu ia acessar o Google, ele ia para outro lugar, ele ficava girando, né? Ele ia voltava até uma hora que ele desiste.
né? Por exemplo, o IPv4 tem saltos, né? Tu pode pular 30 computadores. No 31º ele vai descartar porque ele pensa que tu está muito tempo vagando. Ok? Ana, quais são as dúvidas? Não, professor, depois eu vou assistir novamente seu vídeo com calma. Eu sou assim, eu só funciono assim, vendo mais 10 vezes, lendo o conteúdo junto. Mas aqui Eu sou assim. tá tranquilo, só é muita informação, é isso? Que dá um nome erro na cabeça. Eu sou assim. Tá. Gente, até o seguinte, agora são 8h40. Normalmente, quando a aula é muito teórica, eu me empolgo muito, vou falando, contando história, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu evito ir até muito tarde, porque como eu já falei da outra vez e repito, às vezes não é produtivo. Não adianta ficar falando, chegar numa hora, não acontecer nada. Agora são 8h40. Para vocês acham que tá bom ou querem continuar? É que no meu entendimento eu acho que tá bom, assim, só essa explicação tá legal, porque agora é legal a gente meter a mão na massa, né, gente? Sexta-feira a gente ir lá para o laboratório trabalhar. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, professor? Tá? Porque Pode ser, senão... professor. Pode ser? Então, pessoal, Pode. o que provavelmente vai acontecer? Eu vou avisar no SIGA e no Classroom, tá? Informações importantes eu sempre vou avisar nos dois. Vamos manter, a princípio, a aula às sextas no laboratório, tá? Só me deixa confirmar. Confirmar com a patroa, né? Eu tenho que confirmar, né? Eu tenho um nível hierárquico aqui em casa. Aí eu só vou confirmar com ela. Aí, 7h, até umas 9 e pouco. E aí a gente começa fazendo o resgate de projeto Zoom. Então, eu vou precisar muito do auxílio de vocês na sexta. O que vocês não viram que gostariam de ver, como a própria Mirella, né, comentou de fibra. Vamos ver se a gente consegue fazer emenda, tá? E vamos ver o que vai ser possível. Gente, eu vou chegar depois de muito tempo, não sei o que vai ter. Então, provavelmente a gente vai abrir o laboratório e ver o que tem disponível, tá? Mas a ideia é o que é? É a gente fazer cabos, conectores, talvez lançamento de cabo, etc. Mas não perder muito tempo, talvez ficar 1 ou 2 aulas nisso. Beleza? Deixa eu parar a gravação que tá bom. E aí, é isso, pessoas.